próximo domingo, dia 31 de maio, os colombianos vão às urnas eleger o novo presidente do país. Pesquisas de intenção de voto mostram larga vantagem do candidato da esquerda, Iván Cepeda, que é apoiado pelo atual presidente, Gustavo Petro. Os principais nomes da direita na disputa são Abelardo de la Espriella, admirador de Javier Milei e Nayib Bukele, e Paloma Valencia, ligada a uma direita tradicional da Colômbia. Segundo a mídia internacional, essa é uma das campanhas mais violentas da história do país. Em agosto do ano passado, o senador Miguel Uribe, que pretendia ser candidato presidencial, foi morto a tiros em Bogotá. Tanto Iván Cepeda quanto Abelardo de la Espriella e Paloma Valencia afirmaram sofrer ameaças. A campanha também foi marcada por ataques à bomba, sequestro e atentados contra candidatos e assessores. Não à toa, a segurança é um dos principais temas em debate. O próximo mandatário também ficará responsável por aprofundar ou reverter os programas implementados por Gustavo Petro. O BDF Entrevista de hoje aborda o bom momento da esquerda na Colômbia e o desafio de exercer a democracia em um contexto de tanta violência. Olá, eu sou Raquel Setz e começa agora mais um BDF Entrevista. Por aqui a gente sempre trata de temas atuais com aquela visão popular que é a marca do Brasil de fato. Hoje a gente fala sobre as eleições na Colômbia que acontecem no próximo domingo e para isso eu recebo o Giovanni Del Prete, que é coordenador da Secretaria Continental da Alba Movimentos. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado a todos do BDF aí pela essa excelente audiência e trabalho para poder desnudar esses assuntos da América Latina, porque é difícil ter um bom jornalismo desse. Então aqui é uma honra poder estar aqui. Pois é, até antes de começar você estava comentando que os principais veículos, da imprensa comercial não estão falando da Exato. Colômbia. Dá para a gente dizer que essa eleição é uma espécie de referendo sobre o governo do Gustavo Petro? Sim, é um referendo sobre o governo, mas mais do que o próprio governo em si, é o projeto político que encabeça Gustavo Petro. Tem ele não pode se reeleger, tem muita gente perguntando, mas por que ele não se reelege se ele foi tão bom? É porque na Constituição da Colômbia não permite essa reeleição, é um mandato único, e ele tem como um sucessor, então, o Iván Cepeda, que também é a ideia de um continuador das ideias do grupo político deles, chamado Pacto Histórico, que é a coalizão de partidos e forças que apoiam na sociedade essa eleição do Iván Cepeda, portanto, uma continuidade desse projeto político. Um projeto político que muda muito, é uma ruptura em relação à história política colombiana. A gente tem, historicamente, a Colômbia ela é governada pela direita. É uma realidade daquele país que, em sucessivos momentos, elegeu diferentes tonalidades da direita para governar o país. Então tem uma dimensão de um referendo, porque tem a ver com essa questão de continuidade ou não do projeto político, porque, como eu mencionei, é uma ruptura na história política colombiana, com uma aposta muito grande numa dimensão de políticas sociais, e também o Gustavo Petro ele inaugura, do ponto de vista do mandatário do país, o combate à guerra às drogas, a guerra às drogas como uma das grandes questões para o desenvolvimento do país, não só do ponto de vista da segurança pública, mas também do desenvolvimento da sociedade, da economia, que acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas ele representa essa ruptura e é um referendo de continuidade ou não dessa discussão, desses elementos novos na política que introduz Gustavo Petro com seu governo, e o Iván Cepeda ele busca não só continuar, mas aprofundar, que também é um grande desafio que ele tem pela frente. E quais foram as principais mudanças que o Petro conseguiu implementar na Colômbia nesses 4 anos? Bom, a política de paz total, acho que esse a gente pode olhar do ponto de vista de um guarda-chuva, fazendo um balanço do governo do Gustavo Petro. Ele sempre diz muito a política de paz total na Colômbia, que tem, a meu modo de ver, 2 eixos centrais. Tem um primeiro eixo que essa paz ela só pode vir se também combinada de melhores condições de vida do povo colombiano. A paz tem a ver com isso, você não tem paz só porque você tem mais polícia na rua,
Você tem passos que você pode pagar a sua conta, você pode pagar, né, o seu aluguel, a sua casa, a sua moradia, enfim, as suas condições de vida. Então ele fez políticas diretas, totalmente vinculadas a uma mudança de uma política econômica que tem a ver com aumento do salário mínimo, isso é evidente na Colômbia, queda do desemprego, um aumento dos empregos de melhor qualidade no país, queda também de violência contra a mulher, isso também é um dado. Obviamente que existem muitos desafios, tem que melhorar muito mais, né? Que tá bom. Mas relativamente ao que já se teve na Colômbia, é nítida que no bolso do colombiano melhorou a vida. Ele permitiu maior acesso ao consumo. E por essas questões de melhora do mercado de trabalho. Ele também fez um processo para que isso fosse possível. Ele fez um processo de convocar a população às ruas, em grandes marchas. Acho que todo mundo aqui se lembra do próprio presidente indo para as ruas, convocando as pessoas para as grandes marchas que pressionava o legislativo, né, os parlamentares, para que aprovassem essas medidas. Então não foi que ele fez isso num canetaço. Ele fez isso num grande movimento de uma paz total. Ele colocava sempre nesse guarda-chuva de que a Colômbia dependia de políticas sociais que avançasse as melhores condições de vida do trabalhador, e ele tem entregado resultados com relação a isso. Isso por um lado. E por outro, tem a política de segurança pública propriamente dita. E aí a gente tem, a meu modo de ver também, aí tem que ser relativizado o sucesso disso, porque o sucesso disso até hoje tem muito mais a ver com como que eu posso dizer? Tem muito mais a ver com o discurso que o Gustavo Petro conseguiu implementar na sociedade, instalar uma ideia de que a guerra às drogas não pode ser só com polícia e repressão, tem que ser com inteligência, tem que ser sufocando grandes grupos políticos que têm acesso ao Senado, à Câmara, à condução do exército do país, que estão envolvidos com o narcotráfico. São realidades, são décadas e décadas do desafio que é a segurança pública, sobretudo no que diz respeito ao narcotráfico no país, tanto é que é um país muito estigmatizado, é um racismo, faço aqui um parênteses, é um racismo, é um preconceito muito grande de generalizar, né? Todo colombiano é um narcotraficante, isso assim, é um absurdo, é um crime dizer uma coisa dessa. Existem sim setores da sociedade colombiana onde você percebe que os que mais se beneficiam disso são a elite do país, não tem nada a ver. Os pobres, na verdade, têm sido vítimas de décadas de confronto com a polícia, com o exército, com as guerrilhas, com os paramilitares, são diferentes grupos. Sim. Aí acho que tem uma realidade colombiana que custa muito para nós aqui entender no Brasil, porque a gente tem uma outra história com relação à presença de paramilitares, militares, mas acho que aqui a gente vai conversar um pouco mais para frente sobre isso, mas o que eu quero dizer aqui tem um eixo dos temas sociais, essa paz total, e os temas da segurança pública. Sobre a segurança pública, houve avanços, mas há muitas críticas, muitos problemas de assassinatos do exército colombiano a mando de Gustavo Petro, que bombardeou regiões pobres do país com a justificativa da guerra às drogas, e quem morreu foram camponeses pobres. Então existem problemas, e volto a dizer, isso é parte da história política na Colômbia, essa violência muito grande. Então não foi que o Gustavo Petro criou esses bombardeios. Ele também reproduziu uma lógica de violência que seus opositores já implementaram no passado, com diferenças que no lado social ele fez avançar bastante e deu uma reduzida no foco ser somente as comunidades pobres, o lugar da guerra às drogas. Ele diversificou isso, então ele reduziu também essa letalidade, mas volto a dizer, segue sendo um problema, um calcanhar de Aquiles para o Gustavo Petro, para o governo do Pacto Histórico, e um desafio para o Ivan Cepeda reverter isso, né? Diminuir e acabar com essa violência do Estado contra o povo mais pobre, periférico, enfim. Bom, já que o tema da violência chegou, vamos entrar mais um pouquinho nele. O Petro, ele tem, pelo menos na retórica, né, essa questão de tentar negociar, né, com os grupos criminosos, as guerrilhas, né, ou as dissidências das guerrilhas. E o Ivan Cepeda tem como proposta avançar nesse projeto, enquanto os outros candidatos, né, os dois candidatos mais bem colocados da direita, têm uma outra visão. Queria que você comentasse um pouquinho essas diferentes propostas de como lidar com a questão da segurança na Colômbia. Maravilha. Isso é bem importante ter esse elemento histórico presente, porque eu volto a dizer, é pouco conhecido e ele é determinante para entender a cultura política
tanto histórica, mas quanto atual, porque como já são gerações que enfrentam esse desafio da segurança no país, já são décadas e décadas, você tem hoje, por exemplo, o Ivan Cepeda, ele é líder de um projeto político de país de paz, negociação, mas porque ele também não porque ele entendeu que isso era um assunto importante, debatendo com o povo, não, porque ele mesmo é vítima dessa violência de Estado. Ele também tem uma dimensão, o pai do Ivan Cepeda, Manuel Cepeda, ele foi assassinado por essas forças paramilitares, por essas forças anticomunistas naquele tempo, de uma caça aos comunistas no país que havia, foi senador da República, ele denunciava isso claramente, que a vida dele corria risco, que ele sabia muito bem quem eram os inimigos dele, e denunciava toda essa trama, que é isso que a gente está comentando aqui, de quais são os grupos que se beneficiam dessa política de guerra às drogas, de violência ao país. E esses eram, portanto, seus principais inimigos. Ele é assassinado, é uma figura que já era muito conhecida, não só ele, como milhares de militantes da UP, da Unidade Patriótica. É uma história muito marcada como um atentado político, né, um crime político. Só uma questão, a Unidade Patriótica era uma guerrilha ou não? Tinha uma vinculação direta com grupos armados, mas não só. Era um grupo de diferentes setores da sociedade organizado contra essa violência de Estado. A ideia de uma mobilização contra a violência de Estado, ela é muito antiga na Colômbia, já é verdadeiramente o tema do século XX. Né? O que a gente tem aqui colocado é que foi usado por forças da direita, anticomunistas e também muito apoiadas com dinheiro, com apoio político pelos Estados Unidos, naquela ideia da Guerra Fria, né, da bipolaridade, se justificou muita entrada de dinheiro internacional de cooperação dos Estados Unidos também para fortalecer esses grupos que justificava tudo em nome da guerra aos comunistas. Se você pega na história brasileira, por exemplo, todo e qualquer assassinato, prisão política que houve na história do Brasil na nossa última ditadura, de 64 a 85, todas elas são justificadas pelo lado de quem matou como uma necessidade de defender a ordem do país contra os comunistas. Esse mesmo discurso foi usado contra a Unidade Patriótica. Acho que, assim, independente de quantos ali eram parte da guerrilha ou não, acho que esse é um debate que é estéril, do meu ponto de vista, porque o que representa a Unidade Patriótica na história política da Colômbia são forças contra essa repressão policial, contra esse alinhamento automático dos Estados Unidos e contra a ideia de que a Colômbia teria que ser um país agrário exportador, subordinado aos interesses do desenvolvimento dos países do norte, que é um pouco o ciclo, a maldição do subdesenvolvimento, né, dos países periféricos, né, da América Latina, Ásia e África, tem um pouco essa realidade na economia política. E no caso a União Patriótica foi brutalmente massacrada, seus apoiadores também, aí entra Manuel Cepeda também como parte como vítima disso. E isso gera não só a morte do seu pai, mas o Ivan, os seus vinham toda uma tradição do Partido Comunista, eles eram filiados ao partido, né? Agora já não mais, que a história mudou bastante, é o pacto histórico, mas historicamente, né, já é uma família de militantes, um pai senador, é muito ativo politicamente a família dele, então ele sempre esteve envolvido com esses grandes movimentos por democracia, pelo diálogo, pela paz, entendendo que a questão fundamental, respondendo a sua pergunta da diferença sobre as políticas de cada um dos candidatos, existe um lugar comum na direita colombiana, e isso eu insiro tanto a Paloma Valência quanto o Espriella, o Spinella, eles dois têm uma dimensão de que a guerra às drogas o combate matar bandido bom é bandido morto, e a criminalização da economia da coca. Isso também pode parecer para um público brasileiro meio estranho. Como é que não pode haver uma criminalização da economia da coca? A coca, a folha de coca, ela tem diferentes utilidades medicinais, ela tem também no ponto da gastronomia e também na produção da droga propriamente dita. A questão da coca é que existem comunidades inteiras hoje na Colômbia, camponesas, que existe a economia da coca, o que significa desde a produção até a distribuição disso. Quando você fala de décadas e décadas do desenvolvimento dessa economia, você tem comunidades inteiras, cidades inteiras, que a única forma da subsistência daquela comunidade é a economia da coca. Ela produzir a coca.
Agora, quem compra e faz o que com isso depois é uma outra dimensão. Agora, o que faz a direita é atacar, inclusive, esses camponeses, dizendo que eles são parte dessa economia. É um discurso que serve para matar camponeses, assim, liberar aquelas terras que estão sendo produzidas por pequenos agricultores para o agronegócio. Então tem uma trampa, né? Como eles falam na Colômbia. Tem não é uma armadilha, porque é muito pior do que isso, que tem a ver com justificar o assassinato de camponeses para fazer aumentar o latifúndio, o agronegócio e assim por diante. Já o povo do Ivan Cepeda tem uma visão de que tem que saber tratar um projeto de país, dada a dimensão que faz parte da economia da coca, na estrutura econômica do país, inclusive, você não pode simplesmente dizer em destruir os cultivos de coca. Você tem que fazer uma substituição desses cultivos por outros cultivos que libere esse camponês que hoje está dependente da produção de coca para produzir outros tipos de comida, de hortaliças, que possa garantir renda para ele sem que ele tenha que ser expulso desse território, assassinado e assim por diante. Esse eu diria que é a principal diferença de projeto entre um e outro. Enquanto um criminaliza a pobreza, e é assim porque, como comentei, historicamente é a direita que governa o país, então você vê que é o modo da direita de governar é de colocar camponeses, guerrilhas, paramilitares, paramilitares, camponeses, guerrilhas no mesmo saco, e criminalizar tudo isso como guerra às drogas, e eles todos fazer o quê? São igual as periferias do Brasil, né? É um efeito colateral ter assassinado mais de 120 pessoas, né? No Rio de Janeiro. Não foi isso que o Cláudio Castro disse? É a mesma ideia. E de uma visão de país que, em vez de acreditar nisso, acredita que tem que existir um trabalho mais forte, que não é só de polícia, é de inteligência, é de economia, é de mudar outras formas de geração de renda e liberar esses territórios da violência. Essa é a verdadeira paz total. Então essas são as diferenças fundamentais, acho que do ponto de vista da segurança pública. Esse tema da paz total dá um outro programa que a gente deve fazer em breve. Já estou falando muito aqui, mas é porque é realmente novidade para o público brasileiro muito dessa informação. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente está vendo, né, essa violência no período eleitoral que começou muito antes, né, desde agosto do ano passado, quando teve o assassinato do senador que seria um candidato à presidência. E a pergunta que fica é, quem está cometendo esses atentados? Porque é contra todos os candidatos, independente da ideologia, da orientação, né? Quem que está por trás disso tudo? Olha, o que a gente vê são várias especulações. O que a gente percebe é que na sociedade colombiana, como eu venho mencionando, existem, vamos dizer assim, o principal problema do ponto de vista do Estado democrático de direito, como a gente assim concebe no Brasil, é que o Estado não possui o monopólio da força. Somente o Estado, somente a polícia e o exército conseguem controlar os territórios. No Brasil também a gente não tem, como a gente percebe com as milícias, com o crime organizado também, não é uma exclusividade colombiana, é isso que eu quero dizer para também não reforçar a ideia do estigma que eu mencionava. O Estado não possui o monopólio da força, você tem outras forças paraestatais, fora do Estado, que também controlam os territórios. Então, quem é que está por trás disso? Pode ser qualquer um desses grupos que tem, em alguma medida, uma oposição em algum candidato, se ele está propondo, ele perder poder, aquele grupo, determinado grupo perder poder, né? O Miguel Uribe, esse senador que você menciona, foi assassinado em Bogotá, né? Como mostrou pra gente aqui na entrada. Bogotá é uma cidade muito grande, então tem diferentes grupos que comandam ali o país. Então, o que a gente tem que entender que, independente, claro, Miguel Uribe, a gente tem que prestar condolências, solidariedade, não pode ficar feliz com crimes políticos dessa maneira. Tem a dimensão de que isso é um problema estrutural na Colômbia. Não é agora só que foi assassinado um senador. Isso em todas as eleições tem essa dimensão. E acho que de todos, o que mais nos preocuparia seria o próprio Ivan Cepeda por ele estar na frente das pesquisas. Eu acho que essa é a razão maior para algum candidato querer de oposição, ou algum grupo político oposto ao do Ivan Cepeda, queira buscar para poder aniquilar, já que nas pesquisas eles têm se demonstrado, né, tá na casa dos 45%, existe um sonho, estava conversando esse fim de semana mesmo com alguns dirigentes colombianos e dizendo que parecia impossível um mês atrás e agora até eles estão acreditando que pode ser que ganhe no primeiro turno. Então existe uma expectativa muito grande, o que coloca também o desafio da segurança dos candidatos também muito grande. Assim, Paloma Valença, o Sprinella e o Ivan Cepeda são candidatos que têm que ser muito bem cuidados dentro dessa história política que a Colômbia tem. Né?
Uhum. Queria que você falasse um pouquinho do perfil dos dois candidatos da direita, né? A Paloma Valência e o Espriella. Uhum. A Paloma Valência, ela tem uma relação, ela é senadora, ela tem uma relação direta com o uribismo, com essa direita mais tradicional. Se a gente fosse dizer o Brasil de 2018, seria assim uma disputa entre Geraldo Alckmin, De né? 2018, né? Por Bom isso que eu deixar disse claro. 2018, Geraldo Alckmin. Nós temos as nossas contradições aqui também, né? Então acho que eu Muitas. faço isso como uma piada, mas ao mesmo tempo é característico. Seria naquele tempo de 2018 quem liderava essa direita mais neoliberal era o senhor Geraldo Alckmin, nosso atual vice-presidente. Então, Paloma Valência seria um pouco essa direita tradicional, né? E o Espriella, ele é exatamente mais ligado a um bolsonarismo, assim, uma nova direita, né? Mais radicalzona no discurso. Você percebeu aqui na nossa entrada, é um desafio muito grande o tema da segurança dos candidatos, mas você vê, o Ivan Cepeda e a Paloma Valência fazem campanha num palanque normal. Agora o Espriella já vai, ele bota uma cabine em torno dele. Tem um circo ali Tem um também, né? circo total, é comediante. Acho que a ideia da extrema-direita, acho que tem uma relação que precisa ser estudada, que é a extrema-direita que é com comediantes. Se você olha na Ucrânia, o Zelensky, ele era um comediante. O Milei, antes dele ser famoso politicamente, ele foi famoso artisticamente. Ele tinha peças de teatro onde o grande finale da peça de teatro dele, que era ele brigando com o povo da esquerda, com a economia e tudo mais, vendendo as ideias dele, né, do anarcocapitalismo, o grande finale da peça dele era dando paulada numa maquete do Banco Central. Então, assim, é uma coisa de dar risada, você rir de nervoso, né? E no caso, Espriella também reproduz essa dimensão. Então, eles têm, cada um deles estão dentro do campo da direita, então você percebe uma divisão na direita colombiana, ao passo que a esquerda está unificada, então isso é uma marca bastante forte desse processo eleitoral atual. E a Paloma Valência é mais ligada ao uribismo, mais ligado aos setores do old money, se a gente pudesse dizer assim, na Colômbia, dos terratenientes, dos latifundiários que historicamente controlam a política do país. Seria um retorno do país do tempo do uribismo, né, daqueles anos 2000, onde era mais forte esse grupo uribista. Vale dizer aqui também que houve em março desse ano as eleições legislativas e houve uma mudança no parlamento em favor das forças uribistas, no que diz respeito ao que eles eram. Então, a primeira força política no parlamento hoje é o Pacto Histórico, e em segunda, a força uribismo, que comparado antes dessas eleições, cresceu no parlamento. Né? São 103 cadeiras no Senado, por exemplo, das quais 25 têm o Pacto Histórico. Então, independente de quem ganhe nesse próximo fim de semana, ou se vai para o segundo turno, quem ganha no segundo turno, vai ter uma polarização, sim ou sim, dentro do parlamento. Agora, voltando para o uribismo, né, com a Paloma Valência, esse old money, como eu mencionava, o agro. E já o setor do Milei, colombiano, né, que seria o Espriella, ele já tem um apelo muito maior de uma base eleitoral que apela para as redes sociais. Então a juventude, tem uma parte da juventude colombiana que se identifica muito com essa suposta radicalidade, e setores já descontentes da direita, né, quem faz a crítica ao uribismo à direita, agora tem canalizado votos em favor do Espriella. Então, você tem essa diferença de base social, mas de projeto político nenhuma, porque o tema da segurança pública, a aposta deles é a mesma, a guerra às drogas, fortalecimento das polícias para prender e assassinar quem está envolvido na guerra, na economia da coca, isso inclui também os camponeses e os pobres, como eu mencionava, e um alinhamento automático com os Estados Unidos, ao passo que o Ivan Cepeda ele não tem uma ojeriza, uma repulsa aos Estados Unidos, muito pelo contrário, os Estados Unidos é um dos maiores parceiros comerciais da Colômbia, o que ele propõe é uma relação de maior independência nessa linha que o Gustavo Petro tem desenvolvido. O Petro, ele em alguns momentos, né, peitou o Donald Trump. Né? Sim, ele comprou a briga dele. Ele fez. O que se espera do Ivan Cepeda é ser menos confrontativo, porque ele vem exatamente de uma trajetória mais dessa ideia do diálogo e menos do microfone. De certa forma, comparando a forma de apresentação para o público do Petro com o Ivan Cepeda, o Petro ele é mais despachado, ele fala de maneira mais livremente, e se ele se empolga muito num determinado discurso, ele fala mesmo.
habla e habla, sabe? Ele não tem muita dificuldade. O Ivan Cepeda, ele é mais comedido, sabe? Mas ele tem uma história de compromisso com a luta dos direitos humanos bastante forte. Eu também destacaria aqui, a gente está falando muito dos homens, né? Mas tem a Aida Kilkui, que é a candidata a vice-presidenta na chapa do Ivan Cepeda, e que ela representa justamente essas comunidades indígenas que estão no meio desse fogo cruzado entre Estado e paramilitares, que faz as comunidades camponesas, o rural, o campo colombiano, ser vítima dessa política de violência. Então ela também é como empresta uma imagem de legitimidade e de compromisso com o aprofundamento do que vem construindo Gustavo Petro. Queria voltar um pouquinho na questão do Congresso, né? Explicando aqui para a nossa audiência que na Colômbia o sistema eleitoral é um pouco diferente do brasileiro. Então, alguns meses antes da eleição para presidente, tem a eleição para o Senado e para a Câmara dos Deputados. E aconteceu em março, e o Pacto Histórico, né, que é o partido do Petro e do Ivan Cepeda, ele conseguiu maioria na Câmara, 36 cadeiras de 161, e também no Senado, 25 cadeiras de 103 cadeiras disponíveis. E aí, como você mencionou, o uribismo vem aí em segundo lugar, né? Vai ter essa disputa dentro do Congresso, mas com essa maioria do Pacto Histórico, você acredita que se o Cepeda for eleito, ele vai ter uma convivência, uma vida mais fácil com o Congresso do que o Petro? Como que vai ser essa correlação de forças? Não acho, porque o Petro ele governou com maior número da sua força, da base aliada do governo era maior, né? O Pacto Histórico, sozinho, individualmente, ele tá bem, vamos dizer assim, mas só que tem que fazer uma coalizão com outros partidos do país. E essa coalizão, no bolo geral, ela perdeu força porque o uribismo cresceu. Então, acho que esse é um dado, assim, cresceu, mas não cresceu demais também. Então, ele está ali encostado, o que significa dizer que não existe uma hegemonia dada, obviamente, numérica, onde o pacto histórico consiga governar tranquilamente, consiga, por exemplo, 2/3 da casa, ou pelo menos metade qualificada, está muito longe disso, para poder governar, propor projetos e avançar com as suas reformas. Ele vai ter que compor alianças com setores que não foram que não estão na base do pacto histórico, assim como o governo Lula no Brasil. A gente tem 513 deputados, dos quais, se você pega a base do governo, se você quiser esticar demais assim os números, você chega em torno de uns 130 parlamentares, né? Para você propor qualquer mudança de maneira mais ou menos séria no parlamento brasileiro, você tem que ter pelo menos 253 deputados para garantir essa maioria. Então, a gente não tem esses dados, nem no Brasil e nem na Colômbia. Então, o que vai obrigar o Ivan Cepeda a continuar dialogando, porque veja, o bom de que o Ivan Cepeda tem chance de ganhar no primeiro turno, além de, claro, de chegar nos 45, tem que fazer 50% mais um para poder ganhar, é que a direita está dividida. Existe um temor de que num segundo turno seria uma campanha muito mais violenta em caso de que vá para segundo turno. Porque aí você tem uma unidade da direita, o que hoje garante uma direita ocupada, não só atacando o Ivan Cepeda, ela brigando dentro dela, porque você tem 2 candidatos que estão chegando na semana das eleições e ninguém abandonou, ninguém deu apoio para um ou outro. Então essas forças se projetam dentro do parlamento. O que a gente vê exatamente é uma polarização. Não vai ser vida fácil, não vai ser vida fácil. Mas sim, existe, acho que mais do que o parlamento e as eleições em si para presidente, as ideias do Gustavo Petro, do Pacto Histórico, instalar um sentido de mobilização permanente na sociedade colombiana, que foi muito bem cultivado durante o Gustavo Petro, e acho que aí está o principal eixo de força do Ivan Cepeda. Mais do que o quão difícil vai ser polarizado no parlamento, nas ruas, o que se percebe é que não é que está polarizado, você vê a população, um apoio social nas ruas massivo com essas ideias. Dando continuidade a isso, aí sim ele vai ter vida mais tranquila ou menos complicada, né? Mostrando força nas ruas. Eu estava dando uma olhada, na Colômbia tem muitos partidos também, né? Acho que talvez até mais do que tem no Brasil. Então, formar coalizão não é um trabalho fácil. Não é nada fácil, mas você tem um conjunto de forças que dominam o cenário político. Então, você tem já um polo muito forte, né? As forças de esquerdas unificadas no Pacto Histórico, que aí já unifica diferentes setores. E vamos lembrar, é a coalizão governista. Então, pelos anos do governo Gustavo Petro, essa coalizão só se aprofundou, se embrincou. Então,
com chance de ganhar. Então tem um sentimento de positividade, assim, de vai ganhar, de que é um projeto político que tem que ser apostado. Então tem um sentido de unidade. Agora, o mais complicado, eu acho, no meu modo de ver, é a direita conseguir, em caso de que a esquerda ganhe, eu acho que as coalizões já estão melhores organizadas. Em caso de que a direita ganhe, supondo que isso aconteça, a direita vai ter seus cacos para juntar, porque eles estão se batendo entre um e outro. Não existe um pacto de paz entre o Espriella e a Paloma, por exemplo. Uhum. Eles estão também se atacando. Então, acho que nessa briga, na verdade, na minha forma de ver, eu torço pela briga, porque não tem muita conversa. Mas assim, fácil para ninguém não tem vida fácil para ninguém. O Petro ele retomou a ideia de uma Assembleia Constituinte, né, para mudar alguns pontos ali da Constituição colombiana. Você vê chance do Cepeda conseguir levar esse projeto adiante? Acho que isso é uma luta de longo prazo. Acho que isso é uma luta de longo prazo, porque fazer uma reforma constitucional não é algo simples. É uma Constituição de 91, é muito recente também a Constituição colombiana, e ela tem um sentido político agora muito maior de propaganda, da ideia de que a gente tem que fazer valer nossos direitos, e chamar a população à radicalidade hoje nas ruas, você tem que dar um motivo do porquê continuar permanentemente mobilizado. Eu acho que esse motivo, a Constituinte, aponta como se fosse um horizonte. A gente tem que seguir aprofundando os direitos. Porque na prática, a Constituição atual, não é que ela já está sendo implementada na sua totalidade, ela é insuficiente. O que vem acontecendo é que com essa dominância de grupos políticos da direita, na história política colombiana, de 91 para cá, você tem uma inoperância de muitos setores que não querem fazer valer principalmente os capítulos de direito social e de reforma agrária no país. Então você vê, por exemplo, no governo do Gustavo Petro, além dos temas de aumento de salário, o tema da reforma agrária foi um elemento central. Durante os processos da COP16 da biodiversidade, que a Colômbia sediou, foi palco de muitas conferências internacionais, discutindo temas muito importantes, um deles foi a COP16, o governo Gustavo Petro abriu um debate da necessidade de se incluir os direitos da reforma agrária como um capítulo dentro da Constituição. Estava pouco regulamentado, vamos dizer assim, dentro da Constituição. E ele propôs isso abraçando uma reivindicação histórica dos movimentos camponeses, né? Não foi ele que teve uma grande ideia. Houve exatamente um governo de maior diálogo com o povo, que escutou uma demanda legítima para o aprofundamento da reforma agrária, e com isso, com a Constituição atual, ele conseguiu aprofundar e ter maiores direitos ao camponês, o que diz respeito às políticas de crédito, principalmente para o pequeno produtor, que é uma das políticas fundamentais para o termo de garantir a sustentabilidade de uma reforma agrária. Então, ele fez avançar medidas. Então, assim, sinceramente, eu acho que a luta agora que está colocada é, primeiro, eleger o Ivan Cepeda numa continuidade de um projeto dessa envergadura, de novidade dentro do que é a política colombiana por avanços sociais no país. O tema da Constituinte, eu não vejo isso que num curto prazo possa vingar, porque deveria mobilizar tantos setores da sociedade, e hoje por hoje até me parece que se fosse para valer mesmo essa proposta, considerando que está tão polarizada a sociedade, poderia sair algo pior. Esse é um risco de uma Constituinte. Você convoca uma Constituinte, uma coisa é convocar, outra coisa é o que vai sair dela. Pois é. Entendeu? A gente viu no Chile como é que foi. Convocou-se uma Constituinte no tempo do Gustavo Boric, e com uma super empolgação, população na rua, vai melhorar muito, vamos acabar com aquela a Constituição autoritária do Augusto Pinochet, porque era até então a Constituição vigente, e deu no que deu. Começou o processo constituinte, as forças de direita conseguiram manobrar de melhor maneira do que as forças de esquerda, e o resultado final era uma proposta de um texto que foi rechaçado, de um texto que, em alguns críticos, já diziam que era até pior do que a Constituição vigente. Caramba. Mas a Constituição que tem hoje na Colômbia, que é de 91, ela é uma Constituição que traz direitos sociais? Porque se a gente pensar na nossa Constituição de 88, ela é uma Constituição muito boa. O problema é que ela não é Exato, assim, eu vou dizer, eu não né? sou um especialista na Constituição colombiana, eu já andei conversando com diferentes forças políticas mais vinculadas ao campo popular democrático, para entender essa avaliação, porque eu também fiquei com essa pergunta. Eu falei, que tão ruim é essa Constituição que ela que deveria se abrir um debate sobre uma Constituinte no país? E a crítica principal que me fazem é essa. Não é tanto a Constituição em si, mas é a falta de implementar o que está colocado em determinados capítulos naquela Constituição.
Então existiu sempre um bloqueio pelas forças de direita de fazer avançar esses temas da reforma agrária, como eu mencionava, e outros também, de crédito para a população e tal. Políticas de moradia, de transporte também são outras demandas. Mas não é uma Constituição ruim no seu todo, ela só não foi aplicada na sua totalidade. Então, o sentido político de você agitar ideias de que precisa existir uma constituinte, por que uma constituinte? Uma constituinte para ter mais reforma agrária, para ter mais reforma urbana, para ter melhores empregos, mais universidades, enfim. Esse mais é a ideia do sentido da constituinte. Então, a constituinte serve como um escudo que fortalece as ideias de mais direitos. E acho que ela tem um sentido de agitação e propaganda, de discurso político, que fortalece a democracia no país, porque instala a ideia de que a gente melhorou no governo Gustavo Petro, mas a gente tem que fazer muito mais. Não está acabado o nosso movimento político. Para mim, de certa maneira, é uma comparação com o governo Lula, por exemplo, onde o governo Lula já não tinha essa dimensão. Não de não chamar uma constituinte, porque isso também não fez, mas não tinha essa dimensão do mais e melhor. Era um pouco uma ideia do o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, busca muito uma ideia de que nos governos Lula e Dilma se melhorou a vida e olha que beleza, e ponto. Não tem essa ideia, não, melhorou e temos que fazer muito mais. Esse muito mais dá esse sentido de radicalidade e de mobilização nas ruas, que eu acho que é o que muda. É um tom de muita diferença entre um governo Lula e um governo Gustavo Petro. Sobre a interferência dos Estados Unidos, acho que desde o começo do ano, né, quando houve o sequestro do Maduro, enfim, tudo que o Trump vem aprontando desde então, e com a expectativa das eleições na América Latina, na Colômbia, no Brasil, ficou com esse temor de que houvesse uma interferência direta do governo Trump no resultado das eleições ou nas campanhas. Óbvio. Está acontecendo? O que já se sabe sobre isso? Olha, de maneira aberta, você não vê nenhuma dimensão de poder comprovar alguma coisa. O que você tem, obviamente, é uma política de muita hostilidade do governo Trump contra o Gustavo Petro, a ponto de o Gustavo Petro ser considerado um inimigo dos Estados Unidos no que diz respeito à lista OFAC. Essa lista OFAC, para quem não conhece, é uma lista onde os Estados Unidos classificam quem ele sanciona. Ou seja, que é persona não grata dentro dos Estados Unidos e que merece ser sancionado por algum sistema internacional de pagamentos, enfim, que recebe alguma sanção direta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos colocaram o Gustavo Petro dentro da lista OFAC depois que ele voltou naquela reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas, que depois da Assembleia Geral, ele mesmo foi às ruas de Nova York apoiando o movimento de solidariedade à Palestina. Acho que todo mundo lembra aqui também disso. Como ato seguido, colocou o Gustavo Petro nessa lista, classificando ele como um apoiador do terrorismo. Então, assim, não dá para dizer que não tem uma influência na cena política colombiana quando isso já é uma realidade. E mais do que isso, um apoio aberto que o Trump tem ao campo da direita colombiana. Você vê também diferentes discursos de autoridades do próprio Marco Rubio mencionando também a necessidade de apoiar governos de direita ou governos aliados aos Estados Unidos, que aliados é um eufemismo para subordinados, né? Porque o que a gente vem percebendo é que as direitas pelo continente têm tido um esquema de colaboração muito grande com os Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à entrega de recursos naturais, terras raras, petróleo e assim por diante, e também no que diz respeito ao aumento de acordos militares, seja de novas bases militares, mais máquinas e equipamentos dos Estados Unidos, mais treinamento, maior subordinação militar, né, aos Estados Unidos. Então, isso tem dado um pouco a tônica dessa interferência. Os Estados Unidos, historicamente, contribuiu para o financiamento militar da Colômbia. Isso também precisa ser dito com o Plano Colômbia. São centenas, eu não sei, eu sei que dezenas, mais de 50 bilhões de dólares, ao menos eu sei que sim, precisaria revisar esses números bem. Se puderem também colocar na tela aqui em algum lugar, porque esse é um dado importante do quanto o Plano Colômbia já significou de dinheiro para a Colômbia. E quando os Estados Unidos emprestam esse dinheiro, ele não empresta para a Colômbia comprar arma russa. Ele está emprestando dinheiro para a Colômbia comprar armamento dos Estados Unidos. Então é um empréstimo muito delicioso, né? Porque ele ganha na hora de emprestar com os juros do empréstimo propriamente dito, e depois ele se beneficia porque o dinheiro volta para ele, porque vai comprar máquinas gerando emprego de melhores qualidades, mais tecnológico nos Estados Unidos, porque garante que o Estado colombiano compre dos Estados Unidos essas coisas. Então essa
relação do Plano Colômbia explica muito dinheiro dentro da política colombiana para o Estado. E isso, claro, beneficiou grupos políticos que apostavam nessa aliança com os Estados Unidos. Então você tem uma base muito grande de senadores e deputados da direita que são subservientes a essa dimensão. Então, analisar uma interferência dos Estados Unidos diretamente na eleição, abertamente eles não vão falar algo assim, mandamos agora 1 milhão de homens para combater o Ivan Cepeda. Esse tipo de coisa a gente não vai ver. Mas se você analisa o histórico da política colombiana combinado com os discursos recentes, você tem uma interferência em diferentes frentes. Você tem, vamos dizer assim, aliados, advogados dos Estados Unidos dentro da sociedade colombiana. E isso, para mim, é uma forma de interferência, porque eles advogam muito mais em defesa dos interesses dos Estados Unidos do que do próprio povo colombiano. E, Giovanni, qual que é a expectativa aí para os próximos dias, né? Pode haver um aumento de violência? O que esperar dessa reta final da campanha? E eu acho que na reta final, aquela semana anterior, em qualquer país de eleição, é aquele esquenta, é o vai com tudo, é um sentimento de convencer os indecisos. Quem já está convencido do seu voto já está convencido. Então, eu acho que existe um direcionamento das campanhas, do discurso, da narrativa dos candidatos de maior moderação para exatamente conseguir convencer os indecisos, porque quem já está com seus candidatos já está colocado, já sabe o seu voto. Tem uma base importante que se disputa nesses últimos dias, no esquenta das eleições, a gente pode dizer assim, mas ao mesmo tempo a competição, né, se acirra esse processo de campanha. Então é esperado que exista maiores casos de ameaças de violência. É isso se espera. Mas não tem nada anunciado, pelo menos eu não acompanhei. Não sei se você, Raquel, tem acompanhado alguma coisa agora nessa última semana. Eu até estava brincando aqui antes com você, né, buscando na Folha de São Paulo, outros meios de comunicação da grande imprensa, né, dos meios mais burgueses, o que estão dizendo sobre, já que essa é a semana da eleição, me imagino que pelo menos uma matéria vai ter, né? E não tem nada escrito lá. A última notícia de 4, 5 dias atrás, de uma coisa nada a ver com as eleições. Então você percebe que não está instalado, né, esse tema. Acho que está todo mundo atento, né, tanto dentro da Colômbia quanto fora, porque as eleições ali são definidoras para muitas questões na política regional, né. Acho que também colocar em perspectiva a importância dessas eleições, a meu modo de ver, é tão importante quanto o segundo turno no Peru, que está em processo de segundo turno. Você tem também as eleições no Brasil, de maneira também importante, não tão ligada, mas também bastante importante, você tem as eleições no parlamento em Israel. Você tem também, que acho que isso também dá uma correlação de força diferente para as direitas aqui do continente, que tem se mostrado não só muito vinculada aos Estados Unidos, mas essa relação Estados Unidos e Israel, né? Você tem forças do sionismo global muito bem instalados e com muita força política aqui no nosso continente. Você vê, por exemplo, o Davi Alcolumbre, né, presidente do Senado brasileiro, ele é uma expressão, né, desse grupo do sionismo. Figuras desse tipo estão espalhadas por toda a América Latina. Então as eleições em Israel acho que também dá um bom termômetro para a correlação de forças aqui, impacta. Isso é em outubro, né? E em novembro as eleições legislativas dos Estados Unidos, as eleições de meio termo. Então aí tem várias coisas que estão imbricadas, vamos dizer assim, nesse cenário eleitoral, e a gente de olho, sempre torcendo ou apoiando candidaturas que melhorem as condições de vida da maioria do povo de cada um desses países. Giovanni, muito obrigada pelo papo, ajudar a gente a entender esse cenário eleitoral na Colômbia. Eu que agradeço, Raquel, pela oportunidade, e agradecer mais uma vez o Brasil de Fato por fazer esse trabalho de fortalecimento da democracia, com bom jornalismo, escutando aí, no meu caso, né, a Alba Movimentos, uma articulação que tem relação com movimentos populares de toda a região, e a gente está conectado com essas lutas políticas diretas, escutando a companheirada de outros países aí, o que é prioridade, para onde que vai, onde que está movimentando a política, e aqui no Brasil de Fato poder compartilhar um pouco dessa visão é uma delícia. Muito obrigado. Obrigada. Assim a gente encerra mais um BDF Entrevista. Até o próximo programa. Tchau.